Eu preciso contar a vocês a minha história. Talvez outros a contem, mas eu não sei como é que vou contar. Então, eu preciso contar a minha história. Vou dar a minha versão dos fatos que há muitos anos eu vivi e depois disso continuei a viver. Eu sou natural de Jope, como vocês sabem. Jope é uma cidadezinha na beira da praia, no mar Mediterrâneo. Devo dizer que é um lugar muito bonito, muito lindo. Ali eu nasci. Era uma cidade pequena naquela época, até hoje é uma cidade pequena. Grande mesmo naquela época era Cesareia Marítima. Você precisaria conhecer Cesareia Marítima. Acho que ali o terrível Pilatos colocou toda a sua mania de grandeza assim no topo, porque tudo lá era grande. Eu muitas vezes fui no teatro lá de Cesareia Marítima, muitas vezes assisti corridas de bigas ali naquele maravilhoso lugar ali da corrida, dos cavalos. Tudo muito bonito, tudo muito grande, muito grande. Agora, grande espiritualmente falando, era Jerusalém. Jerusalém, sim, aí muito grande. Jope fica ali, 60 quilômetros ao norte está Cesareia Marítima, mais 60 aqui ao leste está Jerusalém, só que no alto, que Jerusalém é bem no alto, mas a minha cidadezinha, Jope, é no nível do mar. E ali eu nasci, ali eu cresci. Não falei meu nome, não é? Meu nome é Jesus. Jesus Barrabás. Não sei se vocês sabem, mas Barrabás quer dizer filho, Abas, pai, filho do pai. Só que no meu caso o nome não ajudou muito, porque eu não tive pai. Quer dizer, claro que eu tive, mas eu não conheci o meu pai, não convivi com ele, não tenho a menor ideia, nem mesmo uma imagem na minha cabeça. Eu não tive pai. Eu posso dizer que eu não tive pai, crescendo ali nas ruas de Jope, por onde as pessoas passavam, indo ou para o norte, ou indo para o sul, ou indo lá para a região da antiga Mesopotâmia, ou lá para o Egito. Era sempre um caminho de descanso. Praia não é sempre um lugar bem legal, e muita gente passava por ali. E entre esses que passavam por ali, alguns diziam que nós tínhamos que ser livres, tínhamos que acabar com o poder do César. Nada desse negócio de ave César. O nosso negócio é outro. Nós temos que falar em Yahvé, não em César é isso, César aquilo. Tudo errado neste mundo. Esses imperadores achando que são divinos e nos oprimindo de tudo quanto é modo. E eu então me juntei a algumas pessoas que resolveram derrotar o Império Romano. Então nós nos juntávamos, nós assaltávamos, mas não era um assalto qualquer, era um assalto com uma causa. É claro que eu pegava um pouco para mim também, evidentemente, que eu também preciso sobreviver, mas era com uma causa. Então alguns me achavam apenas um salteador, e outros me achavam um subversivo em torno de uma causa boa, mas muita gente cria que podia derrotar o Império Romano, um império poderoso. Diz até que antes do Império Romano nunca houve império mais poderoso. Não sei, que eu nunca estudei história, imagino que talvez tenha, mas para nós o Império Romano era poderoso. Eles tinham soldados em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade, eles vigiavam tudo, eles controlavam tudo que vocês possam imaginar. Mas a gente, que era da terra, conhecíamos ali aqueles caminhos todos, a gente conseguia, às vezes, muitas ações, e até mesmo conseguimos matar alguns soldados deles.
desorganizar algumas guarnições, algumas centúrias dos romanos, e nós fomos ali nos desenvolvendo, mas nem todo mundo gostava, sabe? Quando a gente entrava em ação, entrava numa aldeia, nem precisava dizer, olha, estamos aí, já vinham, nos entregavam as coisas com medo. Eu vivi assim muitos anos, mas aí você imagina o que aconteceu comigo, não é? Não só comigo, eles me pegaram, eu fui preso, e me levaram para uma cadeia em Jerusalém, e ali eu fiquei tempos aguardando o julgamento. Pilatos nem dava atenção a gente direito, de vez em quando ele ia a Jerusalém, ele vivia lá em Cesareia Marítima, vivia viajando, ele foi muitas vezes a Roma, mas ali ele não cuidava muito, eu fiquei ali mofando na cadeia, uma cadeia horrível, aliás, não sei se não tem cadeia que não seja horrível, mas a nossa era assim, horrível mesmo. Mas então, chegou a Páscoa, eu, como judeu, amava a Páscoa, mas estava na cadeia. E lá da cadeia a gente não sabia de nada, ninguém dava notícia, nada do que ocorria, a gente não sabia de nada, absolutamente nada. Mas lá na cadeia a gente ouvia que tinha confusão na cidade. Bom, a cidade realmente já ficava confusa, porque quando chegava a Páscoa, a cidade enchia de gente. Uma cidade de 40 mil habitantes, na Páscoa diz, eu nunca contei, que tinham 120 mil pessoas na cidade. Olha, quem chegava assim em cima da hora para achar um lugar, só dormia pelas ruas, porque a Páscoa era uma festa que vinha gente do mundo inteiro. Mas eu estava preso, nem podia fazer uns assaltozinhos para melhorar a situação da gente, porque eu estava na cadeia. Mas a gente ouvia que lá fora estava diferente, estava um tumulto lá fora, a gente só imaginava. Eu sei que numa sexta-feira, bem cedo, eu soube que o Pilatos ia mostrar quem é que mandava no pedaço. E o Pilatos disse, olha, vou crucificar 3 judeus para que eles respeitem o imperador. E vou fazer de uma maneira que ninguém vai esquecer. Lá no alto do Monte do Calvário, eu soube que Pilatos ia fazer isso, ele ia colocar lá 3 cruzes, ia fazer com que os 3 condenados carregassem um pedaço da cruz até lá em cima, juntassem com o que estava pregado lá, ia crucificar aquilo de dia, tudo às claras, ia deixar os corpos lá, até os pássaros comerem, os urubus comerem, para eles saberem que tinha rei em Jerusalém, e o rei era o imperador em Roma. Eles achavam que nós estávamos muito incomodados, nos rebelando muito, e tinham que dar uma lição. Eu entrei nessa história aí, nesse momento. Por que fizeram isso antes ou depois? Mas logo quando eu estava preso, bom, e aí eu era um dos 3, eu não conhecia os demais, mas eu era um dos 3 que ia ser crucificado. Aí vocês imaginam o que passou pela minha cabeça? Minha infância, meus filhos tinham vergonha de mim. Nessa época eu estava aí com meus 30 anos, eu ia morrer assim jovem. Bem, mas eu abracei uma causa. Bom, eu escolhi. Eu sabia que o Império Romano não só era poderoso, mas como era cruel. Eu já estava esperando. E eu sei que na sexta-feira cedo, então, a coisa estava para acontecer. Na cadeia, aquele silêncio. A gente não olhava para ninguém, porque só esperava como se fosse um corredor final da vida, a hora em que nós seríamos arrancados dali, íamos ter que pegar um pedaço da cruz, carregar até o alto, e aí iam pregar ali, o povo debochando da gente, e ali o corpo ficar ali como indigno, como se
não tivesse valor algum, como se não fosse um ser humano, mas uma coisa qualquer. Mas tinha um ali que estava preso com a gente ali. A roupa dele era diferente, o rosto dele era diferente, o jeito de ele ser era diferente, mas ele estava calado. Sentia que ele estava triste, eu sentia que ele estava apreensivo, eu sentia que ele não estava bem, mas como estar bem preso ali nas mãos de um governador tão terrível como Pilatos? Eu não sabia que esse homem era bom, achava que era um bandido como eu. Eu não sabia que ele fazia milagres, eu não sabia que ele pregava aos pobres, eu não sabia que ele curava paralíticos, eu não sabia que ele falava do amor do nosso Yahvé, que ele pregava o evangelho da graça de Yahvé. Eu não sabia que ele chamava a Yahvé de pai. Logo eu que não tive pai, naquela época eu não sabia. A hora foi se aproximando, nós ali agitados, ele triste, mas calmo. Eu só observei que várias vezes eu olhava para o alto, parecia que ele orava, mas eu não sei, era em silêncio. Aquele homem, a mim, parecia que era inocente. Era um inocente que ia sofrer uma injustiça, e eu não podia fazer nada. Eu estava ali, mas eu não era inocente. Eu matei, eu roubei. Minha morte era, vamos dizer assim, não é que eu queira, mas natural. Mas aquele homem tinha um jeito de inocente. Eu, na minha rebeldia, estava no lugar certo, ia morrer na hora certa. Mas eu tinha sangue nas mãos, ele não. E o barulho lá fora continuava tremendo. Aí, de repente, me chamaram: Barrabás! Falei: chegou a hora, acabou, adeus vida, chegou a minha hora. Me levaram-se para a sacada do tribunal, e Pilatos estava ali, era o lugar que ele gostava para oprimir o povo, dar uma de aqui quem manda sou eu. Fiquei de um lado, ali, naquela bancada do tribunal, naquela sacada, e chamaram o outro, exatamente esse homem que eu achava que era inocente, que eu não sabia o nome naquele momento, não o conhecia. Depois que nós chegamos, Barrabás olhou para a multidão, tinha muita gente, umas 300 pessoas eu acho, estavam ali. Gente, eu nunca vi naqueles olhares gosto de sangue, sabe? Coisa horrível, violência estava nos olhos deles. E eu notei que o Barrabás também achava que aquele homem era inocente. Então, como ele sabia que todo mundo sabia que eu era um bandido, ele fez uma jogada. Ele disse: olha, eu estou aqui com o Barrabás, que vocês conhecem. Talvez aqui alguns até foram vítimas dele. E eu tenho aqui do meu lado um outro, que eu já pesquisei, já investiguei, já interroguei, já torturei, e eu não vejo razão para ele morrer, porque ele não fez nada de errado. Agora, vocês têm esse costume aí, não está na legislação romana, é um costume de vocês de soltar alguém na Páscoa, então eu quero fazer uma pergunta. Vocês querem que eu solte a quem? Este bandido chamado Jesus Barrabás, ou esse que dizem que é o rei dos judeus? E aí, eu confesso a vocês que eu gelei, porque imediatamente a multidão respondeu. Eu não ouvi Barrabás,
eu ouvi eles apontando para aquele outro homem, que agora eu sabia que diziam que era rei dos judeus, daqui a pouco eu iria saber o nome dele, que eu não sabia naquele momento. É este, crucifica-o, crucifica-o. Eu me lembro que Pilatos falou: peraí, eu vou crucificar o inocente, é isso que vocês querem? Isso, é inocente, você acha que é, mas que o sangue dele, a culpa dele venha sobre nós, é esse, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E quanto mais eles falavam, parece que mais gente chegava, e o grito era cada vez maior, mais elevado. Ufa, escapei. Bom, não sei o que vai ser feito de mim, mas naquele momento ali, pelo menos da morte, eu escapei. Pilatos estava contra mim, mas político como ele era, tinha que agradar a multidão. Fez aquela jogada, não deu certo. Para mim deu certo. Eu escapei. E aquele homem foi condenado. Um absurdo. Mas não sou eu aqui o homem melhor para falar de justiça. Assim que eu fui liberto, claro que eu saí dali correndo. De repente queriam me prender de novo, eu já tentei correr, sair dali o mais rápido que eu pude. A cidade estava cheia. Aliás, eu quero lhe dizer que isso era muito comum. Até o ano em que o general Tito invadiu a nossa cidade, era comum a cidade ficar cheia durante a Páscoa. Depois aí, a cidade virou uma desolação, foi terrível. Nossa cidade praticamente não era mais a mesma, simplesmente não era mais a mesma. Mas eu fiquei na cidade, de olho nas guarnições romanas, de repente, sei lá, dava uma louca neles e me dava solto, mas prendiam de novo, inventava alguma coisa contra mim. E nas minhas andanças eu soube a hora em que haveria a crucificação. Seria daquele homem lá, que estava preso comigo, e mais 2. Com todo o cuidado e tal, eu me dirigi ali para perto, não muito perto, que eu não sou bobo, ali da crucificação. Ali onde Jesus, logo ouvi o nome dele várias vezes, filho de Maria, era de Nazaré, deveria ser crucificado. Fui conferir, é claro. Aliás, muita gente foi conferir, um pouco à distância, porque os soldados romanos eram muito intempestivos. Para baixar chicotada nas pessoas era a coisa mais comum do mundo, porque eles se achavam os poderosos, os que não temiam a ninguém, os que não se importavam com ninguém. De onde eu estava, eu pude ver que Jesus falou algumas palavras. Eu não escutei o que ele disse, mas ele balbuciava. O barulho era muito grande. Mas eu lembro de uma coisa: quando ele morreu, a terra tremeu. Quando ele morreu, a terra tremeu. Fiquei com medo, fugi. Eu tinha que fugir. Passei em casa em Jope, ficavam 66 quilômetros ali de Jerusalém, e eu ia pegar um navio e fugir. Mas eu fiquei com medo de pegar um navio em Jope, fui até Cesareia Marítima, a pé também, mais 60 quilômetros. Ali eu peguei, então, um navio para embarcar. Claro que no caminho eu fui pegando as estradas não principais, porque eu podia ser preso. Eu tinha dinheiro, é claro, eu era um assaltante, sempre guardei alguma coisinha para as horas da dificuldade. E viajei, nem sabia para onde ia o barco, eu queria sair dali. E eu fui para Roma. Roma era grande, mas, gente, Roma era um terror. Era soldado do imperador, da guarda pretoriana, por tudo quanto é lado. Eu falei: aqui não vai dar certo, aqui eu vou estar em dificuldade. Aí eu viajei a pé de barco e cheguei a Corinto. Qual é o melhor lugar para a gente fazer um assalto? No mercado. Fui lá eu para o mercado. Chego no mercado, eu começo a passear e me encontro um camarada numa barraca, e nessa barraca ele vendia barraca. Conversei com ele, ele disse que era de
Tarso, que fabricava tendas. Começamos a conversar e ele falou: olha, eu sou um trabalhador, eu faço barracas, eu construo barracas, vendo barracas, mas na verdade eu sou um pregador do Evangelho da Graça. Aí ele falou: de Jesus. Eu perguntei: de Jesus? Aquele que morreu crucificado em Jerusalém? Paulo disse sim. Inclusive eu me encontrei com ele, já morto, ressuscitado. Eu era um perseguidor dos que seguiam a esse Jesus. Ele me encontrou no caminho e disse: Saulo, Saulo, porque você me persegue? Eu deixei de ser um perseguidor, agora eu sou um pregador das boas notícias desse Jesus. Porque você sabe, só tem um jeito, meu amigo, de você resolver o seu futuro: é se convertendo a Jesus, é se arrependendo dos seus pecados. Aí eu disse para o Saulo: o senhor não tem a menor ideia com o que isso está falando. Para mim não há perdão. O que eu fiz não tem perdão. Mas ele me mostrou, esse Saulo, que todos são perdoados se confessarem os seus pecados. E ali, diante daquele homem, naquela barraca, que vendia barraca, eu entendi o que eu mais ou menos intuí quando me encontrei com esse Jesus, que eu não sabia o nome ainda, que ele era o Messias do meu povo, e o Salvador, não só do meu povo, mas de todos os povos. Então, assim como Saulo, eu me rendi. Não vou ser mais assaltante, não vou ser mais esse tipo de homem, mas eu tenho um problema. Eu tenho que voltar a Jerusalém. Eu tenho que fazer as pazes com o meu passado. Peguei um navio, fui até Cesareia, andei a pé até Jerusalém, depois de passar por Jope, comecei a andar. Onde ele nasceu? Belém. Tá bom. Onde ele viveu? Nazaré. Fui lá. A mãe dele não estava mais lá. Eu queria falar com a mãe dele. Queria dizer: olha, foi aquele homem que era para eu morrer, mas quem morreu foi o seu filho no meu lugar. Eu que merecia morrer, não morri. Ele que não merecia morrer, morreu. Mas ela não estava em Nazaré. Me disseram que ela tinha mudado para Cafarnaum. Eu fui a Cafarnaum, era pertinho ali, 34 quilômetros. Também não estava em Cafarnaum. Aí me disseram, teve uma história que eu não ouvi, me contaram depois, que quando Jesus estava ali na cruz, ele conversou com o João para cuidar dela. E aí foi o que aconteceu, e me disseram que agora os dois moravam em Éfeso. Só que Éfeso é do outro lado do mar Egeu. Eu estava aqui em Corinto, tinha que atravessar, mas eu fui a pé, fiz esse caminho. Às vezes pegava um animal, mas às vezes ia a pé. Já estava sem dinheiro para pegar um barco, e então ali eu pude ter este encontro ali em Éfeso. Eu me encontrei com Maria, eu me encontrei com João, e eles me trataram como irmãos, como irmão. Eu fiz tudo errado a vida toda, mas agora eu estou salvo. Eu também fui perdoado. Eu fico pensando no que seria da história se eu tivesse morrido na cruz e não Jesus. Eu teria merecido, ele não. Ele era inocente, eu não. O inocente morreu para que um culpado como eu vivesse. Aqui estou eu. Aqui estamos nós, salvos pela cruz. Aprendi muito com
esse homem chamado Saulo, que eles chamavam de apóstolo, não sei o que isso significa direito, aprendi muito sobre a cruz. Hoje eu sou uma pessoa nova. Ainda me chamo Jesus Barrabás, mas agora eu sou um seguidor de Jesus, porque eu fui perdoado por Jesus. E quando a gente, quero que vocês saibam disso, é perdoada por Jesus, a nossa vida começa de novo. Não temos mais que levar as culpas, porque fomos perdoados. Aquelas mágoas do passado, porque fomos perdoados. Eu quero deixar com vocês esse meu testemunho. Vocês vão ouvir muitas coisas a meu respeito, mas essa é a minha história, a história de Jesus. Não Salvador do mundo, mas de Jesus, o Barrabás, salvo por Jesus, quando morreu na cruz, por mim, por todos nós. Eu sempre digo às pessoas, você ouve a minha história, mas apenas não ouça a minha história, olhe para a cruz. Você não tem que ser um assaltante como eu fui para ser perdoado. Todos nós precisamos ser perdoados. E começa quando nós confessamos que nós somos pecadores e cantamos que Jesus Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Eu aprendi isso na vida. Aprendi isso primeiramente com Saulo, depois com tantas outras pessoas. Eu posso dizer que eu agora sou realmente um homem livre e um homem feliz. Eu espero que você faça a mesma escolha que eu fiz, não importa que vida você tenha levado, porque Jesus transforma tudo e muda tudo, do nada para o tudo, da falta de sentido para o sentido, da revolta para a alegria, do desespero para a esperança. Eu amo a Jesus.